No vídeo de hoje a gente vai aprender como se estuda com texto com áudio em inglês, tá? É um tema que eu já falei, já introduzi ele em alguns outros vídeos, mas esse vídeo é só dedicado a ele. E, inclusive, eu introduzi ele no meu vídeo de Por Onde Começar no Inglês. Recomendo muito que você assista, se você ainda não assistiu, vai ficar no card aqui. Eu vou fazer um pequeno resumo, muito pequeno mesmo, desse vídeo, Por Onde Começar no Inglês. Tem algumas coisas que eu preciso lembrar aqui, mas vai ver o vídeo se você não viu, porque ele é mais completo, mais detalhado. Mas assim, naquele vídeo eu falei que existem 4 habilidades no idioma que você tem que desenvolver para você ficar fluente no idioma. E essas habilidades são, para você dominar o idioma, né? Fala, escrita, leitura e escuta. O que todo mundo tá atrás é da fala. As pessoas geralmente, quando se interessam por inglês, querem falar inglês. Só que para você desenvolver a fala, você precisa da escuta e da leitura, de outras 2 habilidades. E é isso que a gente está vendo aqui, tá? E aí o porquê que tem que ser nessa ordem e tal, eu explico lá no outro vídeo, tá? Então vai lá naquele. Mas aqui, a gente está com a mão na massa. A gente vai começar os primeiros passos para você entender inglês e ler inglês. Entender o inglês falado, ouvir bem inglês e ler bem inglês. É isso que vai puxar a fala. Você quer falar, você tem que começar por aqui. Beleza? Então, primeiro começando com texto com áudio em inglês, que é a primeira ferramenta. E depois, em outro vídeo, eu falo sobre o Anki, né? São as 2 formas de você começar a entender o inglês falado e escrito. Beleza? Ok. Aqui diante de vocês, então, tem um texto com áudio em inglês. Vamos ver como que ele funciona aqui primeiro. Do lado esquerdo, a gente tem o texto em inglês. É um texto curto, textinho curto. Do lado direito, a gente tem o texto em português, é a tradução dele. E aqui em cima a gente tem um áudio. A gente vai falar sobre esse áudio, que é um nativo americano falando, ditando esse texto, tá? É o seguinte, diante de um texto aqui, a gente tem uma fração do inglês. Esse aqui é um pedacinho do inglês, tá? É tipo um recorte do inglês que a gente pega como cientistas, a gente pega essa fração, essa amostra do inglês, né? Essa amostra do inglês que tem de tudo um pouquinho, tem tipo 80% da gramática, tem, cara, no áudio você vai treinar fonética, fonologia, pronúncias, você vai ouvir as coisas, connected speech, que é quando uma palavra liga na outra, vocabulário aqui na leitura, na escuta também, vocabulário, gramática, tem tudo aqui que você precisa. A gente pega esse recorte e a gente vai fazer vão ser 2 etapas desse texto, tá? Uma etapa vai ser de estudo, que vai ser uma análise, e a outra etapa vai ser um treino, que vai ser um costume que a gente vai tomar. A gente vai criar uma intimidade com esse texto, uma intimidade mais profunda com ele. Mais profunda não, super profunda com ele. Como vocês provavelmente, né? Tem gente que já tem um background do inglês, tem outras pessoas que estão começando do zero mesmo. Quanto mais do zero você tiver, mais tempo você vai precisar para se acostumar com esse texto. Eu já falei em outros vídeos que aprender um idioma é se acostumar com ele. É isso que a gente vai fazer com esse pedacinho do inglês, tá? E só um detalhe, esse daqui é um texto que a gente vai fazer, tá? Primeira etapa da análise, primeira etapa do estudo. Análise, ver o que está acontecendo aqui. Estudo, né? Essa é a primeira etapa de análise, é um estudo. E a segunda é um costume que você vai pegar, é um treino do texto, tá? Então, esse texto, como eu estava falando, esse daqui que a gente vai analisar, vai ser das dezenas de textos que você vai analisar, tá? Inclusive, nesse site aqui, eu já tenho um vídeo sobre esse site, que é o Aulas de Inglês Grátis, tem 110 textos, tá? 110 textos. Daqui a pouco eu mostro meu canal, que tem uns diálogos muito legais lá também, que eu fiz, eu vou falar sobre isso, eu contratei um nativo e tal, e enfim, muito bons também. Então, a vantagem disso, você vai ter que estudar vários textos, só que a vantagem é que esse é um caminho que se você pegar, cara, você vai, eu não vou garantir nada, tipo, depende muito do seu esforço, mas você vai, com absoluta certeza, se sentir que evoluiu, você vai sentir, você vai falar, cara, eu percorri um caminho aqui no inglês, tá? Depois de 30 textos, por exemplo,
Depois de 30 textos estudados, você vai falar, eu percorri um caminho no inglês. Eu sinto que eu aprendi e agora eu sei muito melhor para onde eu vou. O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero, que é na fluência, tá? Então, o texto com áudio é maravilhoso. O Anki também, vai ser para outro vídeo, tá? Vamos lá, enfim. A gente está aqui diante de uma partícula do inglês, de uma partícula, não confunde, a gente está diante de uma fração do inglês. Primeira coisa, tá tudo embaralhado aqui, vocês não sabem o que está sendo dito aqui, né? Tá tudo muito estranho. Ok, só que tem a tradução. Vamos para a primeira fase do estudo, do estudo do texto, que é a análise. Vocês vão fazer o seguinte, vão comparar linha por linha com a língua portuguesa, começando pelo título. Eu vou fazer isso com as primeiras 3 frases aqui com vocês. Então, por exemplo, The Scary Noise, o ruído assustador. Esse é o título. Provavelmente, e aí você vai ter que ter uma investigação, você vai ter que pensar, tá? Aqui. Tem que pensar, tá? Para aprender inglês. Então, primeiro, the. The é o. Dá para perceber aqui. Muita gente já sabe disso, porque, né? Tem muito jogo de videogame que começa com the. Filme que começa com the. Nome de banda, The Beatles e tal. Muita gente já sabe disso, né? A maioria das pessoas. Mas mesmo assim dá pra perceber que the é o aqui. Scary noise, ruído assustador. Aqui, pra quem já tem uma noção do inglês, é mais fácil. Pra quem não tem, a pessoa não sabe o que é scary e o que é noise. Ele sabe que os dois é ruído assustador. Né? Não sabe qual é qual, né? Aqui, diante disso, você pode simplesmente abrir o Google Tradutor, eu deixei ele aberto aqui, pesquisar uma das palavras aqui, por exemplo, noise, né? Noise. Pesquisa noise. E daí você vê que é ruído, por exemplo. Então, se noise é ruído, scary é assustador. Já dá para perceber aqui que por algum motivo que você ainda não sabe, o scary vem antes do noise aqui. Eles falam o assustador ruído. Essa é a sequência. É ao contrário no inglês. Depois você vai perceber e tal. Se você tiver um professor, ele vai te avisar e tal. Mas dá para aprender sozinho também, tá? Daí, prosseguindo. Lucas works for a very famous manufacturing company in the United States. Então, Lucas trabalha para uma empresa de fabricação muito famosa nos Estados Unidos. Lucas trabalha for a very famous, para uma muito famosa, né? Dá pra ver aqui, very, muita gente já sabe. Famous, não sei se parece, pra mim já tá poluída a minha visão, mas com inglês, mas não sei se famous parece com famoso. Provavelmente sim, né? Famoso. Manufacturing Company in the United States. Dá pra ver também, aqui, talvez uma complicaçãozinha, Manufacturing Company. Empresa de fabricação. Company é empresa, né? Então você já começa a assimilar as coisas. Começa a assimilar. Outra frase, because of his job. Já vê que é por causa de seu trabalho. Because, por causa. Of é de, his é seu e job, trabalho. Esse, assim, gente, esse texto aqui que eu peguei, o comecinho dele é bem tranquilo, tá? Tem algumas complicações no meio e tal. Inclusive, eu vou colocar o link desse texto específico na primeira informação aqui da descrição, para vocês já estudarem. É um bom texto para se iniciar, tá? Você vai fazer isso com todo o texto. Estudar, perceber, olhar, observar com muita vontade, tá? Muita vontade e com muita investigação. Você tem que investigar o texto, tem que analisar, vai ter que pensar, né? Vai ter que pensar. Depois de fazer isso, a gente chega na etapa 2 de estudo, que é a etapa de treino desse texto. Você já sabe tudo, você já pesquisou tudo, você já está muito mais familiarizado do que no começo, que era tudo embaralhado para você. Já comparou, já analisou, viu uma coisa aqui, outra ali. Agora, o que você vai fazer vai ser estudar e treinar. Aliás, você vai treinar esse texto. Vai se acostumar com ele até o fim. Essa etapa é ainda mais demorada do que a primeira. Você leva, sei lá, quanto tempo demora para analisar tudo isso aqui? 20 minutos? Acho que não é menos, né? Uns 15.
uns 15 colocando as palavras no Google e tal. E o Google, gente, só um detalhe. O Google é uma ferramenta confiável no começo. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, mas no começo do estudo pode colocar aqui palavra solta que o Google acerta. Ele não erra palavra solta. É difícil ele errar. E o Google Tradutor ele tá melhorando a cada ano também. Só que tem um tradutor melhor do que o Google Tradutor, na verdade um site, que é o Context Reversal. Vou pôr ele aqui agora no card, que para quem já está mais iniciado no inglês, é interessante, porque são traduções feitas por seres humanos, é uma tradução superior à do Google Tradutor, porque o Google Tradutor é uma máquina. Enfim, lá eu explico direitinho nesse vídeo. Mas tá de boa usar o Google Tradutor no começo. Voltando. Então, colocando as coisas lá no Google, colocando tudo certinho, eu acho que demora uns... Não pesquisando tudo, não é para pesquisar tudo, tá? Mas só uma dúvida ou outra, tá? A ideia é que você demore, tipo, uns 15, 20 minutos mesmo, analisando esse texto. Se tiver muito difícil a coisa, isso daqui é importante, tá? Se tiver muito difícil você entender aquela estrutura, aquela regra, você deixa de lado e vai para a próxima, tá? Porque no começo aparece muita informação que só faz sentido mais para frente para você, tá bom? Isso daqui é muito importante. Tá bom, terminamos a etapa 1 de estudo do texto. Vamos para a 2. A 2 vai ser você se acostumar, como eu falei, se acostumar com esse texto através de escutar o áudio dele, dito para um nativo, e ler ele várias vezes, dezenas de vezes. Então, primeiro, você pode fazer o seguinte: terminou de fazer a análise, tenta ler o texto em inglês. Não precisa pronunciar do jeito certo, não precisa ler em voz alta, tá? Também. É só ler, olhar e tentar entender, e olhar e tentar entender o que essas palavras significam, né? Enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas sobre esse negócio de o que a palavra significa, né? No fim das contas, você vai acabar fazendo uma tradução na sua cabeça e não tem problema fazer a tradução no começo. Um assunto bem polêmico, é esse. Mas voltando, você vai ler esse texto inteiro. Depois de ler, você vai escutar o áudio do nativo falando. Não vou dar play aqui, mas o nativo vai falar esse texto e você vai acompanhar com os olhos o texto inteiro, a leitura, tá? Você vai acompanhar ele falando. Não sei quantas vezes você vai precisar fazer isso, mas esse primeiro objetivo, ouvindo o áudio e acompanhando na leitura, acompanhando o áudio na leitura, é você dividir esse amaranhado de sons que é o inglês para você. Então, o inglês é tipo um monte de som embaralhado estranho para você. Eu quero que você ouça lendo para que as palavras se dividam para você. Depois de fazer esse processo, acho que umas 2 vezes já dá uma dividida boa. 2, 3 vezes que você dá play. Depois você começa um processo um pouco mais difícil, que é o de tentar entender o sentido. Depois você vai começar a entender o significado das palavras. Tentar colocar nessas palavras que já estão divididas, já estão, né, dissolvidas, digamos assim, significado nelas. Então você vai ter que ouvir, e aqui que tem uma grande polêmica entre os professores de inglês, que alguns falam, não, você não deve traduzir, os professores que utilizam texto com áudio, né? Você não deve traduzir, outros falam que você deve traduzir, não sei o quê. Cara, é inevitável a tradução. Nessa experiência de 3 anos dando aula de inglês que eu tenho, eu coloco o texto com áudio pro aluno e ele não consegue entender que the scary noise significa the scary noise. Porque ele não traduz para o ruído assustador. Cara, se a pessoa tá saindo do zero, ela vai traduzir, tá? Isso aconteceu comigo, acontece com os meus alunos, só que depois ela para de traduzir. Calma, não é para sempre que traduz, tá? Eu não traduzo, tá? Só para deixar bem claro. Hoje, eu não traduzo inglês na minha cabeça. A informação vem em inglês e ela tem significado para mim. Entende? Depois de vários processos que eu passei. Hoje ela já tem significado para mim. E eu acompanho de perto, nesse tempo, alunos que passaram pelo mesmo processo. Começaram traduzindo e depois, naturalmente, ele deixa de traduzir. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava falando com uma aluna que ela estava começando a vir na cabeça dela o uso de though, que é uma frase, que é uma palavra super sem tradução, sabe? Difícil, ela se encaixa de um jeito
às vezes ela não se encaixa no português, ela não existe no português. Como que ela, sabe? Como que ela aprendeu por tradução e consegue usar uma coisa que não tem a versão em português? Ela tá parando de usar a tradução. A gente está começando a entender as estruturas do inglês pelo inglês, sabe? É um processo a tradução no começo. Enfim, fechando esse parênteses, vocês vão traduzir sim no começo, provavelmente, tá? Provavelmente 99% das pessoas vão traduzir. E o que vai acontecer com a tradução vai ser o seguinte: você vai ouvir o áudio pela primeira vez, e nessa primeira vez você vai ouvir, sei lá, vamos chutar que tem umas 500 palavras aqui nesse texto, não sei, 300, 400, não sei. Das 400 palavras, vamos supor que tenha, você vai ouvir 50 palavras, mais ou menos. Tá? E da segunda vez você vai ouvir mais. Por que da segunda vez que você vai dar o play no áudio, você vai ouvir mais do que na primeira? Na terceira vez que você der o play no áudio, você vai ouvir mais do que as duas outras. Isso vai acontecer pelo seguinte motivo. Primeiro, você começa a perceber, você vai se acostumando com os sons, e aqueles sons vão começando ficar mais comuns para você. Isso é em primeiro plano. Segunda coisa, quando o áudio dá play, a moça, ou então o moço que for falar, o americano, vai falar The Scary Noise. Lucas works for a very famous manufacturing company in the United States. Você que está no começo, travou aqui, ó, The Scary Noise. Porque na sua cabeça, primeiro, essa não é uma frase comum para você. É uma frase em inglês. Então, você não fala inglês, essa é uma frase que você tem que pensar sobre ela. Segundo, provavelmente você está traduzindo ela na sua cabeça. Você está falando, o ruído assustador. O que é scary noise mesmo? Porque o the passou já. O the, ok, é o. Mas scary noise é o quê? Você tem que traduzir na sua cabeça. Beleza, não tem problema fazer isso. Da segunda vez que você ouve esse mesmo áudio, aí o que acontece nessa primeira vez, só antes de ir para a segunda vez? Dessa primeira vez que você ouviu, você ficou travado aqui no scary noise, só que o áudio correu. O nativo continuou falando o áudio. Então, enquanto você estava pensando no scary noise, ele estava Lucas works for a very famous manufacturing company. Quando você termina de analisar aqui, quando ficou ok, tá, scary noise. Isso muito rápido, tá? Isso inconscientemente, essas traduções que eu estou falando aqui. Scary noise é ruído assustador. Quando você volta pro texto, ele já tá aqui, ó. Company in the United States. Olha o trecho que você perdeu. Do Lucas até o manufacturing. Você perdeu enquanto você analisava isso daqui. Tá. Aí você ouve Company in the United States. Você voltou pro texto. Você boiou durante essa parte aqui, ó. Você tava ocupado. Sua cabeça estava ocupada. Daí, quando você ouve Company in the United States, você dá uma pensadinha até, uma frase um pouco mais difícil, mas dá pra você ir correndo atrás do áudio. Né? O nativo vai falando, você vai correndo atrás do áudio, tentando entender o que ele tá falando. Aí ele prossegue. Because of his job, he has to go to a warehouse. Beleza. Warehouse, o que é warehouse? Armazém. Tradução de novo. Traduz, perde um pedaço do texto que foi falado pelo nativo. Tá? E o que acontece? Da segunda vez que você ouve esse texto, essa parte que você perdeu, por exemplo, do Lucas Works for a Very Famous Manufacturing, em que você estava analisando the scary noise, traduzindo ou analisando the scary noise, você não vai mais ter que passar tanto tempo no scary noise. Ou talvez você passe até direto, porque você já fez a tradução anteriormente. Então, dessa vez, você não vai precisar passar tanto tempo nele, ou nem vai passar tempo. Você vai passar tempo analisando esse daqui. Very famous. Depois, então, da primeira vez fica um monte de buraco. Primeira vez que você ouve, fica um monte de buraco no texto. Da segunda vez que você ouve, fica menos. Da terceira, ficam menos buracos no texto. Da quarta, ficam menos buracos no texto. Até que você chegue em um nível de compreensão. Você vai chegar em um nível nesse texto em que você fala, cara, estou compreendendo 60% do que está sendo dito. Eu sei o que... Eu traduzi tantas vezes que eu comecei a traduzir rápido, sabe? A tradução grudou na palavra. Você pode entender dessa forma também. Isso é o que meus alunos relatam e tem funcionado, tá? Os meus alunos relatam, cara, eu estava traduzindo, aí eu vou traduzir mais rápido, até que eu paro de traduzir. O processo, né? Isso é um tema para um vídeo.
O processo, todo mundo fala, você tem que parar de traduzir mentalmente, você tem que pensar em inglês. Todo professor fala, tem que pensar em inglês. Só que o processo para você pensar em inglês é traduzir mentalmente várias vezes, até que você não precisa mais traduzir. Você traduziu tanto company como empresa, company, empresa, company, empresa, company, empresa. Toda hora que você viu company, você traduziu para empresa, em vários contextos diferentes. Até que você ouve company e não tem mais tradução. Tá? É através da tradução que você perde a tradução. Beleza? Ok. Depois de ouvir esse texto umas 30 vezes, você pode fazer uns... na verdade, você deve, né? Fazer um exercício que é o seguinte. Uma hora você só lê o texto, porque você não vai ter estímulo auditivo, então seu cérebro vai focar só na imagem, aqui, nas informações visuais. Depois disso, você só ouve e não lê. Porque daí, sem estímulo visual, o seu cérebro foca todo na escuta e você escuta coisas que você não escutava enquanto você estava lendo o texto. Você olha para o nada e escuta, e você começa a escutar coisas que você não escutava enquanto lia o texto. Depois você lê e escuta para você juntar esses dois conhecimentos. Tá? E você faz isso umas 30 vezes com esse texto. Depois disso, você vai estar acostumado com esse texto. Esse pedacinho do inglês vai ser seu já. Você já é fluente nesse pedacinho do inglês, ou quase fluente, 80% de compreensão e tal. Depois de terminar isso, você vai para o outro texto, para outro texto, para outro texto, para outro texto, e vai fazendo isso com vários textos. Depois de 30 textos, fazendo isso com 30 textos, seu inglês vai ser outro já. Vai ter feito uma caminhada no inglês. Vai ter absorvido várias coisas. Você vai perceber também que o texto 2 vai ser mais fácil do que o 1, o texto 3 vai ser mais fácil que o 2 e o 1, o 4. Quando você chegar no 10, no 10º texto, você vai pegar ele muito mais rápido. A análise vai acontecer em 10 minutos e não mais em 20. A fase de se acostumar, a fase de treino, né, que é se acostumar com o texto, vai acontecer você vai ter que fazer 20 repetições e não 50 repetições, quem sabe, né? Essas repetições vão diminuindo conforme você for estudando o contexto. Agora eu preciso dizer, aqui eu até separei um outro texto, né? O nome do texto é Weird Energies, então energias estranhas. Esse daqui tranquilo também saber que weird é estranhas, energies é energia, né? Aqui é porque aqui nesse texto, como eu falei, nesse texto 6 aqui desse Scare Noise, ele é muito tranquilo, esse texto é muito de boa para você aprender. Só que você vai enfrentar algumas coisas bem difíceis, na real. Bem difíceis nos textos, tá? Você vai ter que pesquisar. Quando a pessoa tem um professor, é muito mais fácil. Porque o professor já fala, ó, isso daqui é assim, tá na ordem invertida por causa disso. Ou então, tem uma regra aqui no inglês que acontece isso, a gramática, a estrutura, os códigos e tal. Isso daqui é uma expressão, você não tem que dar atenção para isso. Essas duas palavras significam uma coisa só. Só que tudo isso dá para aprender de graça também, tá? Se você não sabe, eu tenho um vídeo que o nome dele é Os 5 melhores sites para aprender inglês de graça na internet. Vou pôr ele aqui no card e lá você tem também, assim, dá para pesquisar tudo. Dá para pesquisar tudo, tá? É um pouco mais difícil, porque você não sabe não tá sabendo o que é aquilo, sabe? Você vai ter que tirar a primeira pergunta. Às vezes o aluno não sabe que pergunta que ele tem. Então você vai ter que formular uma pergunta para colocar nesses sites, que eu indico esses 5 sites, ou colocar no Google Search mesmo, no Google Pesquisa, para ver alguma coisa, sabe? Aqui eu só coloquei um exemplo do visiting, né? Só queria dar um exemplo aqui, rápido, né? When Sabrina is visiting her grandparents for the weekend, por exemplo, você percebe que aqui você viu visiting, eu até abri o bloco de notas aqui. Visiting foi traduzido como visitando, se você for ver aqui do outro lado, na tradução, né? Visiting foi traduzido como visitando. Em outro texto, você vai ver que visit é traduzido como visitar. Em outro texto, você vai descobrir, tô dando um exemplo, uma suposição. Você vai ver que visited é visitou, tá?
visitou. Daí, em outros, só tô ensinando como o inglês é feito de padrões, todo o idioma é feito de padrões. Daí você vai perceber que esse padrão acontece em outros casos. Esse aqui é um exemplo simples, né? Tem outros muito mais complexos, né? Mas, por exemplo, com o verbo like, isso acontece também. Liking, você vai ver em algum texto que é gostando. Like é gostar. E liked é gostou. Então você já começa a perceber, né? Visitou. Liked, visited é visitou, liked é gostou. Like, gostar, visit. Visitar, visiting e liking é gostando e visitando. Tá? Isso acontece com outros, né? Você vai percebendo esses padrões. Trying. O que você acha que... Try é tentar, tá? Try é tentar. Então, try igual a tentar. Verbo tentar. Trying vai ser tentando, portanto, né? Tem esse padrão. Tried é tentou. Esse aqui é um exemplo simples de como você vai entendendo texto por texto, como que a língua funciona, tá? Tem exemplos muito mais complexos, beleza? Mas basicamente é isso. E daí, só uma coisa, esse site aqui ele é maravilhoso. Esse site aqui do professor Jackson Roger, um ótimo professor de inglês, tá na internet inteira também, Facebook, Instagram, YouTube e nesse blog muito bom, que é a Aula de Inglês Grátis. Só que ele não deixa você copiar aqui. Você não deixa você copiar. E vai ser um problema isso pra gente, porque a gente vai utilizar o Anki, e no Anki, que é o assunto do próximo vídeo, a gente vai precisar digitar ou copiar as coisas para colocar lá no aplicativo. Então, vai ser complicado. Tem outros sites, eu ainda vou fazer, 5 sites, algum vídeo assim, 5 sites de texto com áudio e tal. Esse daqui vai entrar e outros vão entrar também. É que esses textos são muito bons. Esses textos deles são muito bons. Esses 110 aqui tem uma qualidade muito boa. A questão, gente, é que não dá pra selecionar, né? Não sei se eu fui claro, né? Mas não dá pra selecionar aqui, tá vendo? Eu tô tentando selecionar e não consigo. E a gente vai precisar selecionar, copiar essas frases, coletar algumas, colocar elas no Anki, né? Por exemplo, que é o programa lá de repetição, para memorizar vocabulários e consolidar as estruturas. Então, enfim, existem outros sites que eu ainda vou fazer um vídeo sobre, para você, onde tem textos que você consegue selecionar e copiar. Eu passei esse daqui que não dá para fazer isso, porque particularmente esses textos desse link aqui dos 110 textos são bons, a qualidade deles é boa, as histórias são interessantes, a maioria, né? Então, por isso. Agora, eu também posso indicar para vocês uma playlist no meu canal. Então, entra lá no meu canal, vem aqui em playlists, e eu tenho uma playlist que é textos em inglês com áudio e tradução. Por enquanto, eu tenho poucos. Esses textos aqui, eu contratei nativos para gravarem esses textos, tá? Por enquanto, a gente tem aqui as gravações da Leila, que é uma moça nativa americana, nasceu em Nova York, vive lá até hoje, e ela grava, e é muito boa a qualidade dos áudios que ela gravou pra gente. Eu dou esses áudios pros meus alunos e tal. Eu utilizo lá nas minhas aulas particulares. Só que eu tô disponibilizando aos poucos aqui na internet também de graça, tá? Então, ó, você clica na playlist, eu deixei aberto aqui. E tem esse diferencial, então, que é que na descrição, aqui você vai ter o áudio, né, do jeitinho lá do site. Mesma coisa. Inglês de um lado, português do outro lado. O áudio, né, que tá no vídeo. E aqui na descrição tem a transcrição. Eu coloco em todos os vídeos a transcrição. Então você vai ter em inglês, em português, como você já pôde perceber, dá pra você selecionar e colocar no Anki. Esses áudios aqui, gente, assim, o conteúdo, os áudios são interessantes, o assunto é interessante. E a Leila, a professora Leila de Nova York, ela gravou de uma maneira excelente, é primoroso o trabalho que ela fez, tá? Então, deem uma atenção também, se vocês quiserem, dá pra estudar por aqui também, beleza? Então é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, contribui, o vídeo ficou bem longo, e se inscreve no canal, até a próxima, tchau!